Olá, meus amigos, estamos mais uma vez com o podcast Pet Vida MCZ e hoje eu vou ter a oportunidade de conversar novamente, que a gente conversou fora desse estúdio aqui do podcast, com o Jarbas Correia, ele que é médico veterinário especializado em nefrologia e urologia veterinária e vai falar pra gente sobre essa especialidade que só vem tendo mais, digamos assim, acesso das pessoas, as pessoas estão podendo tratar os seus animais com esse especialista, e ele vai falar também dessa demanda que tem aumentado aqui no estado, porque tem surgido vários diagnósticos, tanto de cães quanto de gatos, com esses probleminhas de saúde, e aí ele vai falar sobre o tratamento, como é que faz, como é que deve proceder, como é que o tutor deve agir em caso de ver o seu pet numa situação como essa. Jarbas, muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez estar conosco, concedendo entrevista, você que é um médico veterinário com formação há quase 10 anos, especializou-se em urologia e nefrologia veterinária. Fala um pouquinho para a gente, aqui em Alagoas, você que tem o espaço mais apropriado para esses procedimentos, como é que tem sido a demanda nesses últimos anos? Aumentou? Pois é, Deise, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, explicando, falando um pouco sobre essa especialidade que tem crescido bastante e nós estamos conseguindo dar uma sobrevida a esses pacientes que há tempos atrás teriam uma sobrevida menor. Não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro, a incidência das doenças crônicas nos nossos pacientes, cães e gatos, tem aumentado, não só na nefrologia, como em todas as outras especialidades. Câncer também, né, doutor? Câncer. Existem estudos que mostram que isso se dá pela longevidade que a gente consegue dar a esses pacientes. Exatamente isso que eu ia perguntar a você. Além da longevidade, eu acho que o que colabora muitas vezes para... Eu estou falando como tutora, tá? O que colabora para essa doença, no caso, né, problemas renais, problemas nos rins e tal, hepáticos, a alimentação também colabora? A má alimentação, a alimentação errada? Isso não é a principal causa, mas Sim. ajuda. Quais são as causas hoje? Olha, hoje nós temos, assim, causas genéticas, que aí, nos casos, são aqueles pacientes jovens, cãezinhos jovens e gatos que de algumas raças doença, específicas, né? Que às vezes já nascem com algum problema, com alguma má formação renal e desenvolvem a doença crônica jovem. A expectativa de vida para esses pacientes é bem menor. E também de quantos anos, Jarbas, mais ou menos, a expectativa de vida quando já se nasce com esse problema de saúde? Vai depender muito de que grau está esse acometimento, do tratamento que é dado e em que tempo é descoberto. E às vezes se descobre cedo em um animal que está em um estágio não tão avançado, com o tratamento correto, com o diagnóstico preciso e com o tratamento certo, a gente consegue dar uma sobrevida a esses pacientes. É uma coisa que a gente sempre vai ressaltar aqui durante esse tempo, é sobre sobrevida. Na maioria dos casos a gente não consegue curar. Doença renal crônica, ela não vai ter cura. Minha função, como dos outros colegas nefrologistas, é dar mais tempo de vida com qualidade. Sim. Então, cura, praticamente a gente não fala sobre isso. E me conta, qual é o tipo de tratamento, no caso de um pet que nasce com esse problema e é diagnosticado com problema renal, qual é o tratamento que é dado, se ele precisa estar sempre no médico veterinário, a questão da alimentação, a questão da água. Explica para as pessoas que estão nos assistindo. Isso. Esse paciente que é diagnosticado com a doença renal crônica, juvenil, como eu te falei, vai depender muito do estágio da doença. Se é um paciente que, sei lá, nasceu com alguns cistos nos rins, ele já é diagnosticado como um doente renal crônico. Mas ele pode ter, que é um marcador da doença renal, ele pode ter uma creatinina normal. Então, esse paciente que é um doente renal crônico, que tem essa má formação lá no rim, ou que tem esses cistos lá nos rins, ele é um doente renal crônico. E aí a gente fala que é um doente renal crônico não azotêmico. A azotemia é alta de ureia e de creatinina. Sim. Então, esse paciente vai ter uma sobrevida bem maior do que aquele doente que nasce, eu já peguei casos de filhotes de 3 meses, Caramba. com uma creatinina de 7, 8, com a arquitetura renal toda comprometida,
E são pacientes que vivem meses, 6, 5 meses. Então vai depender muito do tipo de adoecimento que está nesse rim. E o tratamento é alimentação, é mudar essa alimentação. Uma alimentação mais específica, né? Medicamentos, de acordo com a receita do médico. Saber se esse animal é hipertenso, controlar a pressão arterial. Se esse animal possivelmente tem uma acidose, temos que controlar essa acidose. Animal às vezes é anêmico por conta da doença renal, que o rim está ali ligado na produção da hemácia, a gente tem que tratar. Então, tratar o paciente como um todo. Não existe uma medicação que eu faça e que, sei lá, vai baixar a ureia e creatinina. Esse paciente vai ficar bem com tal medicação. Não existe essa medicação. O que existe é avaliar o paciente como um todo, saber o que está em déficit e a gente tentar controlar essas alterações, consequentemente dar uma sobrevida com qualidade para esse paciente. E no caso de animais idosos, quais são os primeiros sintomas, né? Para quem está nos assistindo, explica, de repente, qual o primeiro sintoma que deve ser preocupante e que pode ser, né, a doença renal crônica. O que pode levar você a dizer, mesmo sem os exames prévios, né, porque você solicita os exames consequentemente, mas só do tutor ver, meu Deus, já devo começar a me preocupar porque isso pode ser um problema renal e vai ter um tratamento longo, um cuidado que vai ter que ser dado a ele para ele ter uma sobrevida, como você mesmo disse. Isso. É um sintoma que, assim, que é meio que não é específico da doença renal crônica. Mas quem tem o seu pet em casa, idoso ou qualquer idade que seja, aquele paciente que toma muita água, faz bastante xixi, está perdendo peso, está perdendo o apetite, está diminuindo a ingestão de alimento, isso é um paciente para que seja levado ao seu veterinário de confiança o mais urgente possível. Isso pode ser, sei lá, uma diabetes, não a perda do apetite, mas a diabetes vai aumentar mais o apetite. Sim. Mas com essa perda de apetite, então, um paciente, para que se tenha essa observação, esse paciente que faz muito xixi, que toma muita água e que está perdendo peso, que está aumentando ou diminuindo a ingestão de alimentos. Então, isso são sintomas para que se fique de olho, principalmente nos idosos. Então, prestar bastante atenção quanto a isso. Vou fazer uma outra pergunta. Cães e gatos, qual é a maior incidência dessa doença? Qual é a espécie que mais desenvolve esse tipo de doença? E se é mais cão ou gato que chega à sua clínica apresentando esses sintomas? Isso. São Porque existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre aqueles que apresentam mais sintomas e aqueles que os tutores levam. Isso. Mas são os gatos. Os gatos geralmente adoecem mais. Até a gente fala que é matematicamente explicável. Os gatos, eles têm a metade ou menos que a metade dos néfrons, que são as células que filtram o sangue, do que os cães. Então, teoricamente, eles vão adoecer. A probabilidade é maior, né, Jarbas? É maior. Então, assim, a grande parcela eu não posso te falar, porque eu nunca fiz esse estudo. Se é mais... Visivelmente é mais gato, mas eu precisava parar, ver lá as minhas fichas, mas, assim, é muito gato. E, assim, os gatos tendem a esconder mais esses Verdade, porque sintomas. o gato fica muito quieto, né? Ele sente dor, não é igual o cachorro que fica... Porque cachorro, geralmente, ele tem uma energia diferente do gato. Ele tende a ser mais agitado, mais brincalhão. O animal tende a ficar diariamente, assim, durante todo o dia, numa rotina mais calma, principalmente quando ele é mais velho. Aí, quando ele adoece, a gente só vem perceber quando já está num estágio avançado, né, Jarbas? Isso, e o gato, você não está vendo ali, teoricamente, o gato urinar. Isso. O gato é mais recluso, ele toma água ou come um pouco mais recluso ali. O cão não, o cão está mais ali próximo a você e está no braço. Então, é mais visível quando o cão adoece. O gato, às vezes, é um pouquinho mais, você já vem perceber, já está um pouquinho mais adiantado. E geralmente chega nessa situação. O gato chega um pouquinho já mais adiantado do que o cão. E
é mais... A probabilidade é maior em macho ou fêmea, no caso de gatos, ou é por igual Por que igual. você recebe? Por igual. Porque eu tô lhe perguntando isso rapidinho, por conta da questão do xixi, né? Isso. Eu acho que o xixi tem alguma ligação, tipo, a fêmea por ter uma vagina, por ter o espaçozinho mais aberto, o macho por ter, né, o pênis, a região mais fechadinha e tal. Isso. No adoecimento do trato urinário, os dois, cães e gatos, eles adoecem igual. Gato e gatas, eles adoecem iguais. Quanto à questão das obstruções, que a gente fala sempre. O gato adoece mais do que a fêmea. Eu pensei que o gato adoecia mais que a fêmea em questão de obstrução. É igual? É igual, só mesmo, que já a fêmea ela não obstrui. O gato obstrui. A fêmea ela tem a particularidade que você falou aí. A vulva, a uretra é mais... Sim, mais aberta, as né? inflamações que o gato tem na A fêmea bexiga, também tem. A fêmea também tem. Entendi. Só que o gato tem a particularidade de ali após o bulbo uretral, já no pênis, ele estenosa ali a uretra fica fininha. Então, todo esse sedimento que a fêmea consegue expelir naturalmente, sem nenhum esforço, vai cair naquele funilzinho ali. O gato pênis, macho vai tem obstruir. dificuldade. Eu lembro que você até já ajudou no tratamento de um gatinho que eu tinha, o cinzento, que ele teve que fazer uma cirurgia, teve que abrir a barriga mais de uma vez. Isso. Você falou que se ele continuasse apresentando o mesmo problema, ia ter que fazer uma penectomia, porque Isso. estava ficando uma situação meio que insustentável, né? Ele começou ele fez obstruções, a gente desobstruiu. Isso. E depois ele começou a fazer cálculos. Exato. E a gente retirou cálculos e ali... Aí se você não mudar a alimentação dele, porque tudo também passa pela alimentação, Isso. né? Vai ter que ser uma alimentação diferenciada. E eu tive que morrer na faca cega. Para a formação de cálculos, ele precisava mudar a alimentação. Para a questão da sedimentação e das obstruções que ele vinha apresentando, já era outra coisa. Você lembra que ele foi para um ambiente que estressou? Sim. E em seguida ele Eu lembro. obstruiu. Teve uma época, inclusive, que ele, já no finalzinho da vida, que foi quando ele teve até fecaloma, ele, no período que eu estava viajando, né, que não fiquei em casa, quem ficou cuidando foi minha mãe, ela disse que ele estava fazendo xixi tranquilamente e eu acho que ela também não observava como deveria. Quando eu cheguei, que ele me viu, eu acho que a emoção que ele teve foi tão grande que ele fez muito xixi e o xixi tinha uma frestazinha de sangue. Foi aí que eu fiz, epa, alerta, ligou o meu alerta. Foi quando eu comecei, levei para você, ele passou um dia lá, aí no outro dia você pediu para fazer a ultrassonografia, foram feitos alguns exames e aconteceu dele deixar de fazer xixi por causa da dor que estava sentindo provavelmente e também passar a não fazer mais cocô. Foi aí que veio o problema do fecaloma. Depois desse fecaloma, só foi ladeira abaixo. Ele só veio a piorar, foi internado, foi feita a cirurgia para retirada do fecaloma, mas ele não se recuperou e infelizmente morreu. Era uma pergunta que eu faço a você. Os animais, os persas, a probabilidade deles adoecerem em relação principalmente à questão da obstrução, fecaloma, é maior do que um vira-lata ou é igual? Não é igual. Não tem nada que explique isso. Eles estão na lista dos que adoecem mais do rim. Né? Eles podem desenvolver, é muito comum a gente pegar peças com doença renal policísticas. Isso é muito comum. Eles têm a probabilidade diferente maior... de um animalzinho vira-lata. Vira-lata. Pode ter também. Não, eu sei, mas eu tô falando de probabilidade. Probabilidade o persa tem uma incidência muito maior, né? de doença renal policística. O motivo é a raça mesmo, Genética. ser mais propensa, ter alguma genética, né? Então, isso assim sim. como o angorá? Mesma coisa? Isso. Então, isso mas do adoecimento do trato urinário, os gatos em si têm essa probabilidade. Em geral. Vai muito. Existem estudos que mostram que a questão do estresse colabora. Muito. A chegada de um animal diferente. Chegada, saída, mudança de casa. Pessoas diferentes que adentram o seu ambiente. Sei lá. Tem casos que o gato vai ao veterinário fazer a vacina, se estressou, voltou, adoeceu. Obstrui. Então, São animais muito sensíveis, né, Jarbas? Diferente do cachorro, nesse sentido, né? O cão não liga. Não liga pra isso. O cão é... de boaço. Só alegria. Só alegria. Inclusive, eu até digo assim, né? Eu acho lindo gato persa, mas hoje eu não criaria, porque desde que eu adotei o meu persa, que eu adotei já com 1 ano e 8 meses, eu acho que a pessoa já doou, porque ele já, de repente, apresentava algum probleminha. Então, ficou comigo por mais 8 anos, além dos 1 ano e 8 meses.
E nessa vida toda que ele teve, eu só... ao mesmo tempo que eu amei muito e que ele me amou, eu gastei bastante. Foi um gato que eu gastei bastante porque ele apresentava sempre muitos problemas. Tive que mudar a alimentação, teve que fazer cirurgia para desobstruir, quase teve que perder o seu pênis. E no final da vida, né, passou por esse problema, não se recuperou da cirurgia de fecaloma. Aí eu posso dizer que hoje eu só crio gatos vira-lata sem raça definida. Não crio mais. Inclusive, do início da pandemia para cá, perdi 3 gatos. Perdi um que eu adotei no Neafa, né, que foi câncer no pâncreas. O cinzento, que foi por conta desse fecaloma e outras doenças. E recentemente perdi uma com insuficiência hepática, que, como você mesmo mencionou, né, ela pode ter, como ela era uma gata gorda, por ter deixado de comer. Esse diagnóstico não foi só seu, mas também a médica disse que poderia ser lipidose hepática. Deixou de comer um pouquinho, porque houve uma mudança no ambiente que ela vivia, na rotina dela. Aí não conseguiu mais comer e começou a definhar, a emagrecer, ficou ictérica. E não houve tratamento que mudasse, que revertesse a situação. Complicado. E no caso de ser uma idosa, Jarbas, dificulta mais essa recuperação? Porque se fosse jovem, de repente, você poderia ter uma recuperação mais rápida? Dificulta, porque já tem outras comorbidades. Então, possivelmente, ela tem outras comorbidades. E aí, a lipidose, como eu te falei, é chatinha de tratar, né? De tratar. Apesar de, assim, passa-se sondas, alimenta e tal, mas um gato idoso já tem outros problemas e a gente passa a enfrentar não só a lipidose. Quando é um gato mais jovem, possivelmente o sucesso fosse... O organismo melhor. Funciona melhor, né? Isso. Os órgãos funcionam... Tem menos doenças, além do que ela já tem. Como ela era uma gata pode ser idosa. que já tivesse uma doença renal, já tivesse alguma E só ativou, né, de repente. Ativou. Só acordou aquela doença que estava adormecida. Isso. Jarbas, fala um pouquinho sobre a estrutura, né, na sua clínica que você tem, para o atendimento de nefrologia e urologia. Você que é um dos poucos aqui em Alagoas que tem essa clínica com toda essa estrutura preparada. Fala um pouquinho para quem precisar, né, tratar do seu animal, como é que funciona lá na clínica? Isso, lá nós temos um atendimento, uma clínica 24 horas, a Planeta Animal. Nós temos atendimento geral, clínica geral, e temos a especialidade, um centro de nefrologia, onde eu estou à frente do centro de nefrologia e urologia, a parte cirúrgica, toda a parte cirúrgica de trato urinário. A gente faz desde passagem de duplo J, que são as retiradas de cálculo em ureter, microcirurgias, e aí toda a parte clínica do paciente, do doente renal crônico. E aí a gente tem toda a estrutura para internar esse doente renal crônico, estadiar, hoje saber em que estágio está essa doença. Em algumas horas a gente tem como fazer todo o exame lá dentro da clínica, a gente tem um laboratório, já estadia, já sabe em que estágio está essa doença e faz todo o tratamento que houver necessidade. A gente a gente é a clínica pioneira em hemodiálise. Muito bom. Então, a primeira hemodiálise aqui em Alagoas foi a gente lá que fez. Então, a gente tem toda a estrutura, desde a parte clínica do doente renal crônico ou agudo, o que seja, até a parte cirúrgica, das cirurgias mais simples às mais complexas. A gente tem estrutura para fazer aqui em Alagoas. E eu sempre vejo você, né, se capacitando, indo para São Paulo, indo para outros estados, para cada vez mais trazer novas tecnologias para cuidar dos animais dos tutores aqui de Alagoas. E não só você, mas outros médicos veterinários têm se especializado. A medicina veterinária aqui em Alagoas tem se desenvolvido bastante. Os médicos veterinários não estão se restringindo hoje só à clínica, a parte de clínica geral, mas em outras especialidades. E você, eu posso dizer assim, que tem se desenvolvido bastante, tem sido pioneiro, está com uma estrutura muito bacana de clínica veterinária 24 horas para atender as pessoas que têm os seus pets. Aí eu lhe pergunto, Jarbas, de todos esses animais que você atendeu até hoje, desde que iniciou a parte de nefrologia e urologia, quando você obtém aquele sucesso, né, que você vê o tutor feliz, poxa, doutor Jarbas, meu animal se recuperou, ele está conseguindo viver com qualidade de vida. Isso para você é gratificante, né, Jarbas? Esse é um motivo desde que faz eu cada dia estudar mais.
assim, eu não quero ser melhor do que ninguém. Uhum. Mas se tem uma coisa que não tem preço é essa gratidão. E você, assim, vê o paciente chegar em uma situação, às vezes, muito grave e você conseguir tirar ele daquela situação. E isso é muito gratificante. Isso, sei lá, dinheiro nenhum paga. E estudar muito, para quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Então, você está lidando com vidas, né? Eu costumo sempre falar, eu trato os pacientes, os meus pacientes, como eu queria que as minhas fossem tratadas, que elas sejam tratadas. Eu tenho 2 e tenho um gatinho, e pertinho agora, o grandão, o Hulk, você conheceu ele. Sim. Então, eu sempre dou o melhor, o possível, e sei o quanto, assim, quando adoece, quando passa por um procedimento cirúrgico, quando tem que ficar interno. Então, tento, assim, ao máximo, dar o melhor. A gente não, sei lá, não é que vai curar todos, não. Mas o que tiver ao nosso alcance, o que tiver de novidade, a gente vai atrás e vai buscar conhecimento para trazer para cá. Jarbas, eu gostaria muito de agradecer por você ter participado do nosso podcast e gostaria também que você passasse uma mensagem às pessoas que têm os seus pets e que precisam, às vezes, né, de tratamento para eles e não sabem a quem recorrer. E nos primeiros sintomas, que você até já mencionou, se você puder reforçar agora, quais são os primeiros sintomas que devem preocupar o tutor e que ele deve recorrer ao médico veterinário de confiança dele? Isso, o que eu sempre falo tá sempre observando. A gente nota quando a gente vive ali, a gente que 24 conhece, horas, né? A gente nota. Qualquer coisinha que mudou ali, a gente nota. Então, os primeiros sintomas de animal muito triste, isso aí já é no geral. Eu não estou nem falando tanto da parte da nefrologia. Uhum. Animal um pouco apático, episódios de vômito, diarreia, tomando bastante água ou não tomando, fazendo bastante xixi, ou xixi muito claro ou muito escuro. Isso são todos sintomas que precisa procurar um profissional da área da sua confiança. Então, parar um pouco de tentar, vamos tentar aqui, vamos lá hoje no Google. Não é a melhor coisa. Não deve. Não deve, porque quando chega pra gente, às vezes chega em um estágio que a gente não pode mais reverter. E eu já conversei até com outro médico, ele disse assim, o pessoal, às vezes, só vem nos procurar quando o animal já está nas últimas e quer que a gente seja o herói e resolva, quando às vezes, infelizmente, não dá para resolver, porque tardou muito no atendimento para esse pet. Então, é importante que nos primeiros sintomas, né, Jarbas? Primeiros sintomas, vai para o colega, procura o veterinário da tua confiança e leva, porque de certeza vai ser mais fácil. Mas se protela. Vomitou 3, 4 dias e parou. Teve diarreia, parou, voltou. Não está comendo há umas... Quando chegar para o colega ou para mim, vai ser bem mais difícil. Então, de reverter. De reverter. E aí é complicado. Então, aos primeiros sintomas, leva ao colega, faz exames, esclarece se comeu alguma coisa ou não, Sim. se saiu, se foi para... Porque isso fica bem mais fácil para a gente não tem como adivinhar. Para ter um histórico, né? Ter um histórico e saber que caminho tomar, que atitude deve tomar. Verdade. Beleza, Jarbas, muito obrigada. Obrigado pois nós finalizamos mais um episódio do podcast Pet Vida MCZ. Nós que sempre trazemos assuntos importantes, relevantes, tanto para aqui, para quem, né, está no nosso estado de Alagoas, quanto para você que está em qualquer lugar do país. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.